Fala pessoal do YouTube. Eu tô mudando aqui um pouco o cenário, tá? Pra tentar gravar de outro ângulo pra vocês entenderem melhor o vídeo. Mas caso tenha alguma coisa aqui no cenário, né, que atrapalhe, peço que vocês comentem pra que eu possa tentar remover no próximo vídeo, se for possível, claro, né? Bom, esse vídeo aqui é retomando a nossa fonte caseira. Aqui é o fio de alumínio que já foi trançado. Aquela trança lá que eu tava mostrando pra vocês no último vídeo, se não me engano. E eu prefiro fazer com alumínio do que com cobre. Esse fio aqui no caso, né, ele é de alumínio. Tem algumas razões pelo qual eu prefiro usar o alumínio. O primeiro deles, né, porque ele é um fio mais maleável, ele é mais fácil de você puxar, ele é mais fácil de você trançar. O problema dele ser maleável, né, é que ele pode se quebrar se você curvar muito, mas isso aí pode ser evitado. E o segundo ponto é que o cobre, mesmo sendo o fio retirado de sucata, tanto esse quanto o de cobre, o fio de cobre ele pode ser vendido para reciclagem, entre 30 e 40 reais, é o valor aqui mais ou menos na região. É muito mais viável tirar o fio e vender para reciclagem do que, por exemplo, utilizar no transformador, no carregador de baterias, em algum outro tipo de projeto. Bom, eu já fiz a trança aqui do fio de alumínio, vocês podem ver. E agora é fazer o rebobinamento do transformador. Lógico, né, que enquanto eu estiver rebobinando, eu vou passar a fita crepe, como vocês podem ver. Bom, eu vou pegar aqui o transformador, ele está aqui. Vamos precisar do rebobinamento, para fazer o rebobinamento do transformador no caso, vamos precisar do fio, fita crepe, alguns pedaços de papelão, vocês vão entender já já o porquê, e de muita força, porque sendo sincero, esse fio aqui para trançar me provocou muitos cortes nos dedos e sem contar também que é ruim mesmo de trançar na mão. Só esse esforço eu acredito que já vale o seu like, já vale a sua inscrição se você for novo aqui no canal. Bom, eu vou mostrar a vocês para que vai servir o papelão. Eu vou passar um pouco de fita aqui já no comecinho aqui do fio e vou mostrar para vocês para que vai servir o papelão. A forma de passar a fita, pessoal, é dessa aqui, ó, como eu estou mostrando para vocês. Alguns poderiam ter pensado, né, eu não sei se foi o caso, de, por exemplo, fazer assim, ó, desse jeito, e só abraçar aqui, mas não. Eu passo aqui desse jeito, porque aí não pega só apenas uma camada de fita. Por exemplo, aqui tem uma camada, né, como vocês podem ver, agora passo outra por cima, ou seja, fica mais reforçada ainda a isolação feita com a fita crepe. Lógico que o ideal não é usar a fita crepe, porém, eu presumo que o transformador ele não pode aquecer tanto a ponto da fita ela conseguir mudar até de cor. Se isso acontecer, é muito provável que o transformador já tenha até passado de 100 graus. Bom, pessoal, basicamente é esse o processo. Esse processo aqui serve para fazer carregador de bateria, fonte automotiva, máquina de solda. Foi justamente isso que eu fiz na minha máquina de solda e é justamente esse tipo de trabalho que eu faço para fazer as fontes e os carregadores automotivos que eu vendo por aqui na cidade. Tem gente, obviamente, que não vai apoiar esse tipo de trabalho e eu concordo, né? O ideal mesmo seria usar um fio apropriado, né? Isolado já com verniz, alguma outra coisa do tipo. Porém, essa é a forma que eu faço. E até hoje, né, das formas que eu faço, eu nunca vi um transformador meu pegando fogo, nem muito pouco, né, o cliente reclamar, dizer, olha, o seu transformador, o seu carregador, a sua fonte não entregou o que você disse. Bom, basicamente eu faço meu serviço e tento cumprir aquilo que eu digo durante o serviço, né? Bom, aqui eu tenho uma parte do fio passado fita e o papelão vai servir para isso. Ó. Quando a gente colocar aqui o fio, ele vai ficar se mexendo, ó. Isso não pode. Aí o papelão vai servir para a gente fazer um tipo de escora, digamos assim, para que o fio ele fique prensado aqui no transformador. Bom, eu ainda vou ver aqui o lado porque eu não sei se o fio eu quero que ele saia pela frente, no caso por onde entra as bobinas do 220, a ligação, ou se ele saia nas costas como está agora. Eu vou avaliar melhor aqui e mostro para vocês. Bom pessoal, vou colocar aqui pelas costas mesmo, até porque os fios do 220, né, é melhor deixar separado da saída. Eu acho mais viável, né? Bom, eu vou passar mais fita aqui ainda, porque mesmo que eu coloque aqui agora, ó, aqui não tem fita. Então isso não é certo, né? Tem que isolar mais aqui. Eu vou passar mais fita crepe e mostrar pra vocês.
Acredito que isso aqui dá pra dar pelo menos aí uma volta no transformador. Se der, é bom, né? Bom, eu vou aproveitar mais para não ter que ficar passando mais fio por dentro. Eu vou logo passar essa por aqui e esse por aqui. E agora o resto, né, vai ter que passar todo o fio aqui por dentro, aí depois passa pelo outro lado. É um processo bem repetitivo, porém ele vale a pena. Bom, eu já ia me esquecendo. Eu deveria ter mostrado isso pra vocês, eu ainda não mostrei. E na verdade ainda bem que eu vi agora, né? Peço desculpa aí pra vocês que estão acompanhando o vídeo até agora. Temos que fazer a isolação aqui da base. Essa base aqui não está isolada. Bom, pessoal, para fazer a isolação aqui do nosso núcleo, no caso o centro do transformador, eu vou utilizar isso aqui. Eu já mostrei isso aqui no canal, eu creio que eu já mostrei antes. Isso aqui é fibra que é usado em rebobinamento de motores. É muito comum achar isso aqui em bobinas de ventiladores. Eu vou ver se eu acho aqui um motor e eu mostro para vocês. Bom, pessoal, por sorte eu achei um motor aqui dando sopa. E eu não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Aqui é um motor de ventilador, ele, né, tá ruim. Só que, ó, o ponto aqui é o seguinte. Bem aqui, ó, entre a bobina e a ferragem, tem uma parte branca. Essa parte branca aqui é a fibra. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas, ó, bem aqui, ó, tem a fibra. Vou colocar aqui uma luz maior para vocês conseguirem ver melhor. Essa parte branca aí é a fibra. Que é basicamente isso aqui, ó. Essa fibra aqui, eu não sei quantos graus ela resiste, mas eu acredito que ela passa de 100 graus. Apesar, né, porque o motor de ventilador, ele aquece bastante. Ele aquece muito, essa é a verdade. E eu acredito que sim, essa fibra suporta mais de 100 graus. A fita crepe também, então tá tudo certo. Bom, tem que cortar aqui um pedaço dessa fibra para que ela dê a volta toda no núcleo e aí poder rebobinar o fio. Bom, eu vou cortar aqui uma tira que seja da conta aqui do núcleo certinho e mostrar para vocês. Bom, pessoal, eu cortei aqui essa tira toda, ó. Só que ela não dá, eu vou ter que dar alguns retoques para que ela caiba aqui dentro e ela dê uma volta aqui completa no transformador. Eu vou ter que fazer uns retoques aqui com a tesoura, isso vai levar um pouco de tempo. Eu não vou gravar pra vocês, mas eu estou mostrando mais ou menos como é que é o processo, né? Aqui, ó. Bom, pessoal, tô aqui... Já cortei aqui mais ou menos aqui o que eu acho que dá certinho. O problema é que a fibra, ela tá brigando com o transformador porque ela não quer ficar. Bom, aqui é o seguinte. Eu vou colocar um pedaço de fita aqui, ó, pra fibra já ficar no jeito. Rapaz, eu perdi a fita. Aqui está. Pessoal, aqui, ó. Colocar um pedacinho de fita para que ela fique puxando a fibra. Aí aqui eu vou organizando. Organizando aqui bem certinho, ó. Ó, aqui não pode ficar relevo. Isso aqui não é bom. Tem que puxar para ficar bem assim, ó, mesmo. Pronto, tem que ficar aqui dessa forma que vocês podem ver, ó. Ele tá rente com a base. Ele não pode ficar assim, não. Como se tivesse um bucho. Tem que estar assim, ó. Bom, aqui é basicamente cortar a fibra, passar a fita. Aqui, pessoal, dei uma volta completa. Aqui agora é passar a fita.
Lembrando, tá, pessoal, que a fibra, ela não é recomendada ficar folgada. Por quê? Se a fibra ficar folgada, quando você for apertando o fio, a fibra, ela vai meio que se, né, procurar o seu espacinho de ficar. Porém, se o fio, ele já é quase a conta aqui das voltas, né? Quanto mais folga tiver aqui dentro, mais difícil vai ser de você conseguir colocar o fio todo. Como aqui é uma fonte, talvez as voltas caibam. Agora, na minha máquina de solda, eu tive que puxar com muita força, porque o transformador, além de ser pequeno, a quantidade de voltas é muito grande. Devido a isso, é muito mais recomendável você colocar o mínimo de folga possível. Qualquer espaço extra que estiver sobrando aqui, tem que ser aproveitado no fio. Por exemplo, a fibra, ó, aqui ela está levantada. Ó, a fibra ela está levantada, só que isso aqui não é recomendado. Eu gosto de deixar bem apertado mesmo para poder enrolar o fio com a maior tranquilidade. Ó, tem que estar apertada mesmo. Não pode estar folgada não. Ó, vocês podem ver, tá da seguinte forma. Aqui, ó. Agora sim, tá pronto para conseguir enrolar as voltas. Bom, retomando o vídeo. Bom, pessoal, aqui eu já coloquei o fio, como vocês podem ver. Eu vou passar um pouco de papelão aqui para que o fio fique preso, né? Para que ele não se mova. Bom, agora com o fio preso, né? Se ele realmente ficou bem preso, eu posso puxar do outro lado e o fio não vai vir. Eu vou colocar mais papelão para ter a certeza de que o fio vai estar preso. Bom, o fio já está preso. Agora aqui, ó, não pode ficar esses relevos aqui, como vocês podem ver, ó. Relevo aqui não é bom. Tem que puxar bem para que o fio fique muito unido. Aqui, ó, desse jeitinho. O fio tá muito bem unido com a base. Peço desculpas se vocês não estão conseguindo ver direito. A iluminação aqui não é tão legal. Mas bom, basicamente ó, é assim, tem que ficar. Tá vendo? Ó? Ele tem que ficar muito bem coladinho. Aí, aqui é o seguinte. Papelão do outro lado e puxa novamente. Vou tirar aqui mais papelão. E bom, pessoal, esse é o processo. Tem que ir rebobinando até atingir toda a quantidade de volts que a gente precisa. Eu não sei ainda se vai ser realmente as 27 voltas ou as 30, como calculado nos vídeos anteriores. E também, pessoal, peço desculpas a vocês. Eu disse que seriam 5 vídeos, né, para conseguir montar a nossa fonte. Porém, eu tô tendo muito contratempo, não só com o projeto, mas também com a minha vida pessoal e minha vida financeira. Devido a isso, né, eu tô atrasando muitos os vídeos, eu estou tendo um pouco de dificuldade para gravar. Normalmente eu gravo mais de madrugada e esse tempo que eu tô tendo para gravar ainda eu tô trabalhando. Ou seja, né, o tempo tá muito corrido para mim. Mas bom, eu não vou conseguir entregar o projeto em 5 vídeos, porém eu vou conseguir entregar o projeto para vocês. Pronto. Eu vou deixar a playlist aí para quem quiser ir acompanhando e vendo os vídeos, né, claro. Bom, pessoal, mas basicamente esse é o processo para rebobinar. É continuar fazendo isso aqui até atingir a tensão que a gente deseja, né, que a gente procura. Bom, aqui foi a primeira volta. Eu vou enrolar mais, acho que umas 2 ou 3 e fazer um teste de tensão. Lembrando, tá, pessoal, que pelo fio ser de alumínio, ele é mais maleável, então é muito viável tomar cuidado para que o fio não se dobre muito. Se esse fio aqui se torar, aí vai ter que começar de novo e vai ter que ver se o fio que foi trançado é o suficiente para terminar. Porque eu já fiz aí na conta. Eu espero que vocês estejam conseguindo aqui ver, né? Eu tô passando a fita, que a minha mão tá na frente, aí eu não sei se vocês conseguem ver direito.
Mas basicamente é isso aqui, ó. Anda meia volta, aperta e mais fita novamente. Bom, aqui no final do fio ficou essa bagunça aqui, né? Eu vou cortar fora, porque isso aqui vai ser bem mais difícil de passar por dentro do transformador. Então, né, eu vou cortar mais ou menos aqui. E vou juntar logo tudo, né? Porque aí fica mais fácil de passar. Bom, tenho que passar todo o fio por aqui, pegar lá do outro lado e apertar. Eu vou mostrar isso pra vocês aqui, pra vocês terem ideia, né, do quão trabalhoso é fazer esse tipo de conteúdo. Aqui tá, pessoal. Eu deixei aqui uma brecha pro fio vai passar por cima do papelão. E também, não tem problema, né, de o fio arranhar, já que eu vou passar fita. Só que eu recomendo passar mais próximo da base do que próximo aqui da ferragem de fora. Porque a ferragem de fora, se você passar, ela vai raspar aqui e isso pode acabar tirando o verniz. O verniz já é um tipo de proteção. Com a fita, né, já aumenta. Mas bom, passa aqui o mais próximo da fibra. Não raspa na bobina de cima. Quando tá passando fio, não raspa na bobina de cima. E tenta não raspar aqui na ferragem daqui de fora. Bom, pessoal, agora aqui que já está bem perto do final, tem que tirar o papelão. O fio ele pode voltar, mas isso é normal. Aí, ó. Não deixa ele voltar. Fica puxando aqui e fica obrigando aquele do outro lado até completar a volta. Completou, puxa aqui pelo outro lado e aperta. Fica desse jeito aqui, pessoal, ó. Eu tô com o dedo para segurar, mas ele fica assim, ó. Tem que ficar muito bem juntinho para que o transformador ele não fique, além de ficar vibrando mais, porque se o fio ficar folgado, quando for injetado carga, no caso quando for injetado carga na saída do transformador, o fio vai ficar vibrando e essa vibração pode acabar corrompendo a isolação, pode acabar também danificando até as bobinas do primário, porque se o fio ficar vibrando, ele pode acabar raspando as bobinas. Então o legal é deixar bem apertado mesmo. Se vocês assistem os vídeos acelerados e ainda conseguem escutar o que eu falo, tudo bem. Mas se vocês pulam os vídeos, esse tipo de dica aqui salva, porque isso aqui não é ensinado de forma normal, né? Isso aqui é com base na minha experiência. Bom, basicamente é isso. Já tem uma volta e meia enrolada. E é continuar fazendo isolação, isola a fita, puxa. E tem que ir organizando direitinho. Bom, eu vou completar as 3 voltas que eu falei pra vocês. E após completar as 3 voltas, a gente vai fazer um teste. Como vocês já sabem o processo, eu vou continuar enrolando aqui e mostro pra vocês as 3 voltas. Bom, pessoal, para você que acompanhou o vídeo até aqui, dica de ouro. Dica importantíssima para quem quer montar um projeto como esse aqui. A ideia aqui é a seguinte. Você tem que enrolar, né, a determinada quantidade de voltas para atingir a tensão que você vai usar. O porém às vezes, como eu faço o trabalho de madrugada, às vezes eu faço com um pouco de sono. E devido a isso, eu acabo, por exemplo, raspando aqui o fio sem querer. Eu acabo puxando com muita força e o fio rala aqui na esquina. Ou então, às vezes, eu esqueço de colocar alguma coisa, como eu já ia esquecendo de colocar o próprio isolante. Devido a isso, a dica de ouro é a seguinte. Sempre que você enrolar uma quantidade de voltas, 2, 3 voltas, pega o transformador, monta ele tudo certinho. Obviamente não toca aqui, né? E liga ele na rede. Tá ligado? Ao ligar na rede, você vai observar o quê? Se ele não ficou esquentando, se ele não tá vazando tensão do próprio fio para a carcaça. Quando eu tava gravando da máquina de solda, tava vazando. Eu não sei o porquê, mas medindo em continuidade, quando você media do fio para a carcaça, não dava nada. Isso é que é importante. Enfim, você tem que medir em continuidade, obviamente, quando o transformador estiver desligado. Mas ó, o transformador aqui já tá ligado. Tem 3 voltas de fio enroladas. Eu vou mover aqui o transformador, ó. Aqui, ó. Tem
3 voltas de fio enrolado, como vocês podem ver. Aqui, ó, uma, duas, três com a saída. Vamos ver quantos volts de tensão tem. E corrente, né, não é importante agora, vai ser só importante quando terminar mesmo. Mas bom, vamos ver quantos volts de tensão tem com 3 voltas desse fio aqui, que é trançado. Teste em escala de carga alternada. O fio tá aqui, ó. Bom, um dos testes para saber se não tá vazando é fazer isso aqui, ó, na carcaça. Se não der nada, como tá dando aqui, ó, não pode dar nada, é porque tá certo. Agora, por exemplo, vamos supor que o fio, ele tivesse, sei lá, o isolamento tivesse se rompido em algum lugar e tivesse fechando curto com a carcaça. Olha como é que ele estaria. Tá vendo? Saindo alguns foguinhos. Então, se tiver assim, pode esquecer. O fio já tá comprometido em algum canto, já tá alguma coisa errada. E é melhor dar meia volta agora do que dar meia volta quando estiver perto do final, né? Mas bom, aqui, medindo o fio para aqui para outra ponta, temos 1.1, 2, tá variando a tensão. Mas bom, basicamente temos um pouco mais de 1 volt com 3 voltas. Se colocarmos mais voltas, a tensão vai subir, obviamente. Mas bom, basicamente é isso para fazer. Lembrando, tá pessoal? Com energia não se brinca. Energia não é brincadeira. Eu faço esse tipo de coisa já tem algum tempo. Minha experiência com eletricidade já vem bem de antes. Porém, esse tipo de trabalho para mim ainda é recente, né? Tem apenas o que 2 anos aí. Contando com a máquina de solda, que ela foi a primeira vez que eu fiz. Ó, a minha máquina de solda, por exemplo, ela não tinha essa isolação aqui no centro. A minha máquina de solda, ela não tinha as isolações na borda. Eu vou ensinar vocês a fazer isso também. E a minha máquina de solda, eu fiz só no improviso. E ela durou 2 ou 3 anos da minha mão. E após um tempo de uso, né, eu resolvi forçar ela fazendo uma solda no portão de umas 4 a 5 horas. Aí esse tipo de coisa prejudicou minha máquina. E ó, é esse tipo de coisa que a gente vai adquirindo experiência para poder contornar a situação e não repetir o mesmo erro. Agora, se eu for trabalhar com a minha máquina, eu ainda estou desenvolvendo, claro, mas se eu for trabalhar com ela, eu vou poder trabalhar muito mais tempo utilizando, bem dizer, o mesmo transformador. Mas bom, é esse tipo de coisa, né, que ajuda o meu dia a dia. Eu espero que ajude vocês também. Bom, pessoal, obrigado por assistir esse vídeo. Se você assistiu até aqui, dá um like e comenta aí embaixo o que você achou do vídeo. E é isso, pessoal. Valeu!